A graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Neste momento aqui, estamos mais uma vez expondo as Escrituras, e ao expor as Escrituras, esse é o nosso projeto que temos realizado já, né? Eu, pastor Edmário, e esse projeto é justamente expor a Bíblia toda, ou pregar a Bíblia toda. E dentro disso, queremos assim continuar a fazer esse trabalho, fazendo a leitura e exposição do livro do profeta Jeremias. E dessa vez estamos no capítulo de número 30, exposição do capítulo de número 30. Exposição do capítulo 30 do livro do profeta Jeremias. Estamos assim realizando. Para tanto, estaremos assim fazendo a leitura deste capítulo, não é? Conforme é proposto. E vamos estar lendo na versão Almeida, revista e atualizada no Brasil. Aí vamos estar capturando aqui a janela, né, do texto que nós queremos. E aqui está, né, Jeremias 30. Vamos proceder assim à leitura do texto e após estaremos fazendo uma oração para que Deus assim nos auxilie. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: Falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como é que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência, da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso todos os que devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiados, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei,
e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que venha executado e cumprindo os desígnios do teu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Vamos então, nesse momento, estar orando ao Senhor, nesse momento, para que Deus venha, assim, a nos orientar em tudo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, esse é um propósito que colocamos diante de Ti, é um propósito que eu coloco, Senhor, em Te glorificar e em Te exaltar, Senhor. E principalmente, buscar sempre a orientação do Teu Espírito Santo, para que a Tua vontade seja feita e que o Teu nome seja glorificado. Que esta palavra tenha alcance, Senhor, a todos os que estiverem vendo este vídeo, ouvindo, seja no nosso país, seja no lugar, Senhor, em que aprouver este vídeo chegar, independente do povo que seja, de língua portuguesa ou de qualquer outra língua. Nós queremos Te louvar porque é a oportunidade que a internet nos dá. Então, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e que principalmente vidas venham a ser transformadas, vidas venham a ser curadas e restauradas pelo poder do Teu Santo Evangelho em Cristo Jesus. Amém. Então chegamos, enfim, ao capítulo 30 de Jeremias, e ele é conhecido pelos melhores comentadores como o livro da consolação. Ou seja, o que é o livro da consolação? É a partir do capítulo 30 do livro de Jeremias até o capítulo 33. Os capítulos 30, 31, 32 e 33 são conhecidos como livros da consolação, porque neles, ao invés de ser narrado ali os últimos momentos do reino de Judá como reino independente, e ali Deus fazendo as várias advertências para o povo arrepender-se, aqui Deus já traz uma promessa de restauração para esse povo. E essa promessa de restauração está aqui sob várias formas. E claro que, evidentemente, a chave para o entendimento específico desse capítulo está principalmente na pessoa de Jesus. E aí a gente verifica nisso tudo um plano de promessa da parte de Deus, um plano de restauração que vem da parte de Deus, quando olhamos para esta passagem, para este capítulo. Então, o que nós podemos ver aqui? O que nós podemos ver é que, por exemplo, no versículo 2, no versículo 2, que diz o seguinte: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então aí está, escreve. A gente vê aqui um exemplo vívido, de Deus inspirando as Escrituras, conforme está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. A gente vê aqui. No versículo 3, agora sim, que diz o seguinte: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-os-ei voltar para a terra que dê a seus pais e a possuirão. Aqui, significativamente, a promessa não foi feita somente a Judá, mas também a todo Israel, as 12 tribos. O reino do norte tinha sido deslocado um século antes. Então, a gente pode verificar aqui as várias promessas de Deus. Agora, o que a gente pode extrair disso tudo? Nesses comecinhos, a gente pode extrair o seguinte:
que Deus ele sempre tem uma promessa. E que promessa é essa? De restauração. Então, Deus sempre promete restauração. Então, vamos ver aqui os versículos 1 a 11. Né? Versículos 1 a 11. Deus promete restauração. Em primeiro lugar, após anunciar o fim do sofrimento. Após anunciar o fim do sofrimento. Vamos rever então versículo bíblico, né? Então, versículos 1 a 11. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, aí chegamos à promessa, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Então vemos aí a todos, né? Os dois reinos, falo-lhes-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. De fato, esse povo, né? O povo assim que ele promete, vê-se que os cativos de Judá retornam junto com Zorobabel, retornam junto com o sumo sacerdote Josué, retornam com Esdras e depois com Neemias. E eles permanecem assim até o ano 70 da era cristã, já com os romanos. Não é? Porque no caso, esse retorno já foi com os persas. E eles perduraram, passando pelos macedônios, né? E depois dos macedônios para os romanos. Mas aí que a gente pode ver aqui, ó, são estas palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso o homem tem dores de parto. E aqui Deus já está mostrando o sofrimento. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz. A gente pode ver aqui, né? E aí vemos uma grande descrição do sofrimento. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. E aí a gente pode ver aqui que nesse versículo 9, só quem pode ser esse rei é Cristo. Isso só se cumpre na pessoa de Cristo. Porque aí podemos ver em Isaías 9:7, Isaías 34, versículos 23 ao 24, Ezequiel 37, 24 a 25 e Osés 3:5. E aí vem, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Versículo 10. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Aí podemos ver aqui. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. Em parte isso se cumpriu. Porque a gente pode ver aqui que os babilônios foram destruídos, depois foram os persas, depois os macedônios e depois os romanos. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Então foram as várias situações que o povo passou em consequência da sua rejeição posterior a Cristo. Mas aí o que a gente pode extrair de atual de tudo isso? Já que toda essa promessa só se pode cumprir numa pessoa, que no caso é Cristo Jesus. Então a gente pode verificar isso, não é? E aí verificamos aqui, né? Aí temos aqui, e aí prosseguimos. Assim como os sofrimentos de Cristo trouxeram benefícios aos fiéis, o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo de número 5. E aí o que a gente pode ver
acerca do Salmo 30, versículo de número 5. Salmo 30, versículo de número 5. Né? O que diz? E aí a gente pode ver aqui, eu mostrarei aqui, né? Deixa eu voltar aqui, né? A gente volta para o Chrome, tá? Mas diz assim, eu vou adiantando, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí podemos ver mais ainda acerca das promessas. E aí temos Lucas 9, versículo 22, que aí já fala dos sofrimentos de Cristo. Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, versículo 22 vai dizer o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, os sofrimentos de Cristo visam o quê? Visam tirar o pecado, não é? Trazer a purificação e o perdão de pecados a todo aquele que crê. E também dar a certeza a todo aquele que crê que assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem em Jesus, aqueles que são do seu povo, serão também ressuscitados. Serão também ressuscitados. Isso aqui é o ponto importante que a gente pode ver aqui. Né? Esse é o ponto importante. Estou até tentando aqui, fincar aqui, né? Garantir aqui essa janelinha do Google Chrome, né? Janelinha aqui, né? Que não aparece da Bíblia Online, né? Mas está bem, então vamos voltar para os slides. Então o que a gente pode ver é isso. Agora, outro ponto importante também que a gente pode ver, que essa promessa está aí. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 ao 23, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o nosso momento, a gente sabe que o nosso momento enquanto vivemos nessa terra é momento de sofrimento, é momento de provações, é momento de dificuldades. Entretanto, o que Cristo mais promete para nós é justamente isso, de que tudo isso passará. E quando Ele voltar, teremos essa certeza. Teremos a certeza de que se estivermos vivos, esse mesmo capítulo fala, de que esses que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Mas também aqueles que nesse período tiverem descido à sepultura, assim como Cristo, ressuscitarão. Então, é uma grande promessa para todos nós, isso da parte de Cristo. Então quer dizer, Deus que é um Deus que promete restauração, Ele promete
que apesar de todo o sofrimento, esse sofrimento terá um fim. E ele assim, quando passar, teremos assim benefícios de restauração. E a nossa restauração completa é que quando Jesus voltar, todo o sofrimento passará e teremos assim a glória de sermos de fato semelhantes a Ele. Ou seja, assim como Ele ressuscitou e tem um corpo glorificado, assim também seremos. Nesse tempo, Deus tem cuidado de nós e nos restaurado. Deus promete restauração após anunciar o fim do sofrimento. Ele também promete restauração porque toda restauração envolve a cura dos sofrimentos. Porque toda restauração envolve a cura dos sofrimentos. Ou seja, Jesus Cristo ele quer curar, mas principalmente curar a nossa alma. Vamos até os versículos 12 ao 17. Versículos 12 ao 17. Não é? Do texto bíblico. Já estamos aqui. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Porque está falando aqui dos pecados do povo. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de mim. Já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Quer dizer, Deus trouxe castigo ao povo, Deus trouxe dificuldades ao povo, mas para que esse povo pudesse voltar a ser fiel. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam, serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram repudiado, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então vemos aqui as consequências do pecado desse povo. O pecado e a desgraça do povo eram tão grandes que humanamente eram incuráveis. Mas o Senhor diz, te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Ele é o grande médico dos pecadores. E aí podemos ver isso em Lucas 5, versículos 30 ao 32. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então podemos ver isso então nesse texto bíblico. Então vamos retornar aqui, não é? Temos então a nossa exposição aqui. Se antes o povo procurava os povos vizinhos e seus deuses para serem sarados, Deus fala que esses povos, incluindo a Babilônia, serão castigados. E nesse sentido, Deus promete cura ao seu povo. E aí, como diz Isaías 53, versículo 5, Isaías 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a primeira promessa. E aí a segunda promessa, como vimos aqui em Lucas, no caso, Lucas 5, vamos ver os versículos 31 e 32, apesar de que o 30 também está dentro desse contexto, mas eu vou só ler os versículos 31 e 32 do capítulo 5. Lucas 5, 31 e 32, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então temos aí a mão de Cristo restaurando. Cura física e espiritual são partes essenciais da obra de Cristo.
E aí temos Mateus, capítulo 11, versículo de número 5. Mateus 11, 5 vai dizer o seguinte. Mateus 11, versículo de número 5. Diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Temos aí então o que o texto bíblico nos pode trazer. Então, é o que é mais importante aqui. Jesus quer ter um relacionamento conosco. E nesse sentido que Ele quer, Ele nos convida ao arrependimento, nos convida a uma vida nova com Ele. E por isso, nesse momento, Ele simplesmente nos chama para podermos ser restaurados. Porque o que há de ruim em nós é estarmos afastados do Pai. Devido ao quê? Devido ao pecado, devido à pecaminosidade. Isso é o que nos afasta. Deus não nos chama porque somos bonzinhos. Deus nos chama porque, por pura graça e amor, nos chama. Ele não viu de antemão que viéssemos a crer nele. Ele não viu de antemão que viéssemos a nos arrepender. Ele simplesmente nos amou. E não foi por conta disso que nos salvou. Não foi porque Ele viu de antemão algo em nós, mas sim que nós não merecíamos nada, simplesmente nos amou. Guarde isso no coração. Ele promete restauração para todos nós. Essa é a nossa esperança de cada dia. Deus promete restauração primeiro, após anunciar o fim do sofrimento. Deus promete restauração, porque toda restauração envolve a cura dos sofrimentos. Em terceiro lugar, Deus promete restauração para que haja louvor e júbilo no meio do seu povo. Para que haja louvor e júbilo no meio do seu povo. Ou seja, haja louvor, exaltação do seu nome, júbilo, alegria manifestada em atos no meio do seu povo. Conforme está, vamos lá, Jeremias, né? Jeremias 30, versículos 18 ao 24. Olha o que diz os versículos. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Mais uma promessa aqui que Deus diz aqui. O seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar. Quem é aqui? É Cristo, claro. E ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Somente Cristo. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestou sobre as cabeças dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Então vocês podem ver aqui no versículo 18. Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Então, promessa completa de restauração, o que podemos ver aqui. Uma restauração completa. É o que Deus tem prometido. E aí podemos ver o motivo do júbilo e do louvor, não é? Porque Deus ele fez a parte dele trazendo o povo de volta.
mas a coisa não foi completa, porque só Cristo pode cumprir tudo isso. E aí vem, o motivo do júbilo e louvor é que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo os ofícios real e sacerdotal nele. Ao mesmo tempo, Cristo é o nosso Rei e ao mesmo tempo o perfeito sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito para o resgate das nossas vidas. E que até o momento, como diz a Epístola aos Hebreus, ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor, já que uma das funções do sacerdote diante de Deus era justamente interceder a favor do povo. E Cristo até agora ele continua a exercer essa função. O Salmo 110, versículo de número 1, vai dizer o seguinte, Deus falando conosco, Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então podemos ver isso aqui se cumprindo. Isso se cumpre, como podemos ver em Mateus 22, 42 ao 45, Marcos 12, versículos 35 ao 37, Lucas 20, versículos 41 ao 44. Tudo isso está nesses versículos maravilhosos. Agora, o que mais chama-nos a atenção é Hebreus capítulo 7, versículo de número 1. Hebreus capítulo 7, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aí, nesse sentido, Cristo é o antítipo ou cumprimento da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E aí, nesse caso, Jesus é o antítipo, é o cumprimento do tipo de Cristo que foi Melquisedeque. Então, isso são motivos da gente louvar a Deus, sabermos que não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Antes, esse Deus que fala conosco constantemente através da sua santa palavra tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos revestido de poder, tem nos revestido de autoridade na sua presença. Por isso, meditemos o seguinte, que certamente é o maior conforto ter uma garantia de que Deus está conosco. Essa promessa percorre toda a Escritura, particularmente em tempos de crise ou de trabalhos especiais para o avanço do reino. Ela foi feita a Jacó, foi feita a Moisés, foi feita a Gideão, e aos crentes de hoje, Deus nos promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. Como somos abençoados se nossa confiança estiver no Senhor. Esse pensamento deve ser o nosso conforto contínuo, pois Deus é o grande médico. E assim concluímos que Judá sofreu muito, porque não obedeceu à palavra do Senhor. Mas Deus usou o sofrimento para castigá-lo e para trazê-lo de volta a si. É maravilhoso saber que, embora haja momentos em que o Senhor nos castigue, isso é sempre para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Muito melhor seria ouvir a palavra de Deus e evitar seu castigo. Que o Senhor nos conceda espírito ensinável e humildade para andarmos em obediência diante dele. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então concluímos aqui essa exposição. Esperamos que na próxima semana possamos fazer uma live novamente na terça-feira, se Deus assim nos permitir. E se você gostou, clique em gostei no canal do YouTube Pregador Fiel Reformado de Cristo.
Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, tá bom? Compartilhe, nos ajude a aumentar o nosso número de inscritos no canal. E também propague essa obra do Senhor. Propague ela, propague, compartilhando, curtindo, se inscrevendo. E vamos agora estar orando. Eu quero orar pela sua vida agora nesse momento, a você que está ao alcance da minha voz. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, que o teu servo que está ao teu alcance ouvindo essa mensagem agora, possa, ó Deus, em nome de Jesus, glorificar e exaltar a Ti, e ter certeza de que Tu és o Deus de toda restauração. Restauração da alma, restauração de perdição, restauração de saúde, restauração do corpo, Senhor. Ó Deus, opera a Tua graça e demonstra, Senhor, aqui a necessidade, Senhor, daqueles que estão em pecado, precisam agora serem perdoados. E aqueles, Senhor, que precisam perdoar, possam ser movidos pelo Teu Espírito Santo e perdoar a todos aqueles que os têm ofendido, todos aqueles que chegaram, Senhor, e machucaram o coração de cada um. Ó Deus, que cada um venha obedecer às suas ordenanças, mas obedecer não somente por temer a morte ou o inferno, mas simplesmente para te agradar e experimentar a tua paz que excede todo entendimento. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra dando certeza, Senhor, de que todo sofrimento é passageiro, dando certeza, Senhor, de que tu curas e restauras e de que tu levas a cada um, Senhor, a louvar e glorificar o teu nome com júbilo, porque quando louvamos e glorificamos, a tua palavra nos revela, Senhor, que em tudo dai graças, porque esta é a tua vontade para conosco, Senhor. Opera a tua vontade, Senhor. Assim te louvamos, assim te agradecemos. Visita os enfermos, Senhor, pelos quais temos orado constantemente, e dá vitória, dá restauração, dá cura. E aqueles que precisam de libertação sejam libertos, conhecendo verdadeiramente a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora nesse momento, receba a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E diga junto comigo. Amém. Então, nos vemos na próxima semana, né? Nesse mesmo canal, Pregador Fiel Reformado de Cristo. E também, Deus permitindo, no Facebook e Instagram. Não se esqueça de compartilhar deste vídeo. Pastor Edmário fala aqui contigo. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. E você está sempre convidado a acompanhar, assim, nossa exposição bíblica no livro de Jeremias. Deus assim te abençoe sempre. Em nome de Cristo. Amém.